Não tem nem praia inteira lá. Os outros todos estão com som? Tá assim, Denilson sem som. Vai ver se todo mundo tá com som. Acho que tá. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eles vão desligar daí, né? Tá indo, Pablo? Não. Senão eu dou Parece uma. que é. É? Deixa eu ver aqui, mexer. Agora eu acho que vai dar certo. Pergunta lá de novo. O pessoal que nos ouve, se puder comentar ali se agora voltou o som, por gentileza, a gente agradece. Alô, atenção, testando. Acho que tava todo mundo sem som. Voltou. Agora. Voltou? Agora sim. Perfeito. Agora sim. Falha técnica. Continuando, então. É difícil não dar um probleminha técnico, né? Ah, normal, né? Ô, pessoal, então continuando, acho que para quem não me ouviu antes, né, eu disse boa noite pro pessoal. Obrigado aí por ter avisado que eu estava sem som aí, né? É que aqui para nós, aqui no sistema, a gente está um ouvindo o outro, mas a gente não sabe como é que sai aí pela página realmente, né? Ou até na rádio. Mas assim, ó, o tema de hoje é a separação da alma do corpo, né? Então a gente vai tentar conversar hoje sobre esse momento que a maioria das pessoas elas têm medo, né? Assim, até eu de uma certa forma, assim, a gente sempre pensa, como é que é esse momento do desligamento? É doloroso, não é? É o mesmo para todo mundo? Por que alguns desencarnam, demoram mais para morrer, outros morrem bem mais rápido, né? Vamos tentar entender isso hoje aí, conversando sobre esse tema com o Alfredo Ribeiro, né, que eu falei antes que ele está lá na Austrália agora, né, Alfredo? É Sidney, isso? Sidney. Sim. Acabou de passar E um canguru. oi, Alfredo. Acabou de passar um canguru aqui É, atrás. é verdade. E o Pablo, né, também está presente aí, e o André, né, que está aqui hoje também anotando os recadinhos. Tem mais algum recado aí, André? Não, no momento é isso aí, Deus. Só o pessoal dando boa noite, a Uhum. gente já está aí com E nós esperamos, 16 pessoal, pessoas. a gente espera que esteja ao vivo, né, pela rádio também. Esperamos que esteja funcionando hoje, que nós estamos testando alguns equipamentos aqui. E às vezes pode ocorrer de a gente não conseguir isso ao vivo, mas estamos tentando pelo Eu menos. tenho um recado aqui, ó. E Nosso amigo Alan, ouvinte, pode falar. ouvinte Alan, de Trombudo Central, está mandando UPA aqui para o Alfredo e para todos nós. Tá Grande, certo, um abraço. forte abraço pro Alan. E deixa eu ver aqui. Então é assim, pessoal. Então nós podemos começar aqui com o primeiro questionamento, né? O que sucede com a alma no instante da morte, assim, aquele momento final mesmo, né? Posso começar? Assim, ó, isso eu ouvi numa palestra uma vez e nunca mais esqueci por conta da forma didática que ficou montada. O palestrante foi um cara chamado Simão Pedro. Então, o que ele diz lá na palestra dele que era achei tão interessante. Ele acaba resumindo.
Ele diz assim que o espírito, na verdade, ele pode se apresentar em seis circunstâncias específicas, que no livro dos Espíritos até está na sequência, né? Na parte 2, no capítulo 2, 3, 4, 6 e 8. Então, ele diz assim, que o espírito, ou ele está em trajetória do mundo espiritual para cá, ele está a caminho, ele está a caminho daqui para lá, desencarne, ele está na situação de espírito encarnado, vivendo como espírito, vivendo como encarnado, nem nós aqui, ele está no mundo espiritual, vivendo como espírito, do mundo espírito, está lá, capítulo 4, né? E ele está em a outra situação que ele pode estar encarnado, interferindo no mundo espiritual, que é aquele capítulo lá da emancipação da alma. Tu está aqui encarnado, mas durante o sono tu se despreende, dupla vista, etc. e tal, tu interfere no mundo espiritual. E a outra situação, a sexta, tu está no mundo espiritual, como espírito, e interferindo no mundo físico. É o caso da influência dos espíritos nos nossos pensamentos, o processo de obsessão, os aconselhamentos que os espíritos dão para nós, eles estão interferindo como espíritos aqui no mundo espiritual. Pelo que eu vejo aqui, o assunto de hoje é a segunda circunstância, é a parte do espírito em que ele está no trajeto daqui para lá. É isso? Isso. Mas principalmente, assim, a pergunta aqui, ela está tentando lembrar, assim, aquela pergunta 149 do Livro dos Espíritos, né? Aquele instante da morte, é que as pessoas acham, assim, que há um sofrimento para o espírito esse momento, ele sente dor, que a maioria das pessoas tem medo da agonia, né? Mas na hora que eu vou morrer, assim, que eu estou dando o último suspiro, eu sinto muita dor, eu fico com falta de ar, o que acontece, né? Resumindo, né? O que sucede? O que acontece? A pergunta ali, a 149, né? Volta a ser espírito. Volta a ser espírito, né? Então, uma coisa muito interessante é que, durante as perguntas que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos, uma das respostas dadas pelo Espírito de Verdade diz que eu, como espírito, nós, como espírito, a nossa vida real, a nossa vida verdadeira é o mundo espiritual. Aí fica uma pergunta, fica uma questão assim, muito interessante, porque assim, se eu, espírito, sou criado, desenvolvido, tenho individualidade, e a minha verdadeira vida é no mundo espiritual, por que eu tenho que encarnar? Uhum. Né? Por que eu tenho que encarnar se a verdadeira... Por que eu saio daqui se aqui é meu lugar, né? Daí na questão 230 vai dizer, não, é necessário que tu encarne, tu volte para a Terra, que tu tem aí, porque é aí que vai, Deus lhe impõe a encarnação, porque aí tu se desenvolve. Então, no mundo espiritual, tu aprende, tu identifica aquilo que é necessário, planeja, aprende aquilo, mas tu só fixa mesmo aqui. Aí, no momento da morte, no momento do desencarne, tu voltando para essa verdadeira vida, o que sucede? Tu volta a ser espírito, volta a ter essa consciência de antes, né? Que é a grande, vamos dizer assim, a grande questão, né? Como que é isso? Uhum. Como é se sentir como espírito? Já que eu estando no corpo, eu estou aqui, eu estou preso, os meios de eu me manifestar são limitados. Então, quando as pessoas perguntam se dói, se dá isso, daquilo, a verdade ela está perguntando o seguinte: independente se dói, o que acontece, mas quando eu passar para o lado de lá, como é que eu vou ser lá? O que vai acontecer? Eu voltando a ser espírito pleno voltando a ter todas as funções inerentes ao espírito, essa é uma coisa fabulosa, né? Voltar a ter uma amplidão das tuas sensações, das tuas percepções. Então é até difícil de falar. Isso, aquela colocação que tu fez logo no início, antes ali, o trânsito do espírito, da alma, né? Onde ela pode estar vindo para a Terra, ela pode estar indo para lá, ela pode estar indo para um outro planeta, reencarnando, né? Em outro globo. Essa questão, a gente acho que fez um programa, foi na Hora do Adeus, né, que a gente fez, eu não sei se foi o último, que a gente comentou que muitas pessoas procuram a casa espírita
para saber uma notícia do ente querido, né? E muitas vezes não vem, né? Não vem a mensagem do teu pai, da tua mãe que morreu. Por quê? Porque muitas vezes ele pode estar nessa situação que tu falou ali, né? Ele pode estar em trânsito para outro local, ele pode estar indo para outro planeta, ele pode estar reencarnando, ele pode estar em missão. É a mesma coisa que tu está no teu trabalho e alguém quer porque quer falar com o Alfredo, de repente está lá no serviço dele, ou o cidadão está lá em cima no poste, ele tem que descer para atender a pessoa, ele tem que sair do trabalho dele. E a gente tem essa ideia, às vezes, hoje eu estava pensando sobre isso, com a questão até dos meus protetores. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu vou pedir ajuda para o meu anjo da guarda, meu protetor. É como se ele tivesse que estar 24 horas por dia ao meu lado, eu chamei ele, tipo mordomo, né? Eu chamo, né, fulano, Emmanuel, faz favor, vem cá, eu quero saber isso, isso, aquilo. E não é assim que funciona, né? A gente acha que tudo está condicionado ao nosso bel prazer, assim, eu precisei, estão aqui, né? E isso acontece com a gente também. Agora, nesse momento, se alguém precisar de mim, ligar para mim, eu não vou poder atender, por quê? Nem o Pablo, nenhum de vocês, porque nós estamos aqui no programa ao vivo, né? Então, isso aqui já é um exemplo, né? Estamos num Pode falar, Pablo. Não, só para avisar, acho que já tem perguntas lá depois da resposta. Isso, eu ia interromper agora, só avisar, nós temos aí comentários, só primeiramente aqui, rapidamente, dar uma boa noite para o pessoal que entrou, o Adriano Postai, a Lucy Chaves, Marcos Dias, temos aí também a Graziela de Andrade, a Marise Gardolin, a Maria Júlia de Souza, deixa eu ver aqui a Márcia, que ajuda a gente também aí na rádio, a Nara Garcia, vamos ver aqui mais o pessoal... Aqui muitos comentários, Elizabeth Soares. A gente tem aqui alguns comentários, um da Maria Júlia de Souza, né? Tenho medo, porém curiosidade. Creio que o medo vem justamente pela falta do entendimento. A Márcia Farias colocou saudades do Alfredo, nosso monitor do ESD. A Olga Borgonovo Tives, quanto tempo não consigo ouvir? Deu um minuto agora, né? Eu creio que não tinha conseguido ouvir a rádio, né? Nós temos duas perguntas aqui também. A Andressa Cristina Roberti, ela está comentando o seguinte: no desprendimento do corpo, quais são os primeiros liames? Acho que essa é a palavra, a ser desligado. E também temos a Maria Júlia de Souza, como ter certeza de que a pessoa descansou? Pode, fique à vontade. Vou fazer? Assim, eu penso assim, ó, que tu tratando para um público só espírita, tu já vai muito direto ao ponto, né? A questão ela fica muito concreta ali. Considerando que tem muitas pessoas que talvez não tenham ainda um acompanhamento da doutrina de mais tempo, falta ainda algumas, de repente, consolidar os princípios básicos, aí as perguntas, às vezes, elas ficam mais, como é que vamos dizer assim, mais diretas, específicas num ponto só, né? A grande pergunta que todo mundo faz, trazida por trás disso aí tudo, ela está resolvida num dos princípios básicos, né? Que é a sobrevivência. É que nem Kardec diz, olha, só temos duas opções. Ou a alma, ela sobrevive, ou não. Então, considerando que a imortalidade, todo mundo aí entendeu que tem, que existe, que é, então já vamos partir desse princípio que vai continuar a vida, né? Porque o grande medo de muitas pessoas, as perguntas que elas fazem, ainda tem dúvida em relação a isso. Então, nós, quando falamos aqui, não há qualquer espécie de dúvida que a vida prossegue, que ela prossegue, que existe a imortalidade. Então, independente das condições que o espírito vá para lá, se é com um pouco mais de sofrimento, um pouco mais rápido ou menos rápido, a grande questão mesmo, que não pode ser esquecida de ser comentada, é essa. A vida continua. Ela está lá, ela nos espera esse novo momento em que nós vamos constatar isso, sabe? Então, Allan Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade sobre isso, sobre a imortalidade. Não vou lembrar qual que é a pergunta agora. E se o espírita ele teria alguma vantagem, teria algum benefício nesse momento da morte? E a resposta é dada que sim, faz uma grande diferença. Apesar que
o que vai fazer diferença é o teu adiantamento moral, as tuas obras, isso é o que vai valer mesmo, mas o fato de saber como que se dá esse momento e a certeza que ele vai acontecer já é de grande auxílio, né? Então, que nem a moça ali perguntou, qual é o liame que solta primeiro, então, considerando que ela já saiba sobre o perispírito e tal, né? Então, esse desprendimento que a doutrina nos ensina é que ele nunca é de súbito, ele é sempre há um período, né, há um espaço de tempo em que o espírito vai se desprendendo, o perispírito do corpo físico. físico. Faz até a analogia do mesmo tempo, mais ou menos, que leva, porque ele se liga molécula a molécula, quando está encarnando, né? Então, quando vai desencarnar, também não pode ser numa velocidade muito diferente. Ele vai ter que desconectar molécula a molécula. Então, não tem como saber qual molécula foi primeiro, mas ele tem uma velocidade assim. São os pontos mais sutis, né, que são sendo desligados lentamente, né? Até aquele vídeo do desencarne do Dimas, né? Que tem no YouTube, né, Pablo? Acho que né? Se não me engano. Eles fizeram uma criação, assim, é muito legal, eles vão desligando, né? Até que deixa o último para desligar no final mesmo, aquele que vai desconectar totalmente mesmo. Até talvez é por isso que a gente começa a gelar, né? A gente começa os pés, as partes mais as mais distantes, né, do coração, do pulmão, elas que vão se desligando lentamente, né? Mas como o Alfredo disse, isso também, na verdade, vamos supor assim, é feito dessa forma, mas vamos supor, o importante mesmo disso tudo é aquilo que nós vamos falar mais tarde ainda, da nossa preparação mental para isso, né, para esse momento, né? Porque às vezes a gente está sempre achando assim, eu, por exemplo, tenho só 23 anos, então eu acho que pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, 40 anos, mas a gente nunca está preparado. Por isso que no último programa a gente falou sobre o treino para a morte, que é uma das aulas do ESD, né? Que é pelo espírito de Humberto de Campos, ele cita ali o treino para a morte. Então, realmente, a gente tem que treinar. Por que treinar? É para a gente se preparar, porque a gente não sabe. Eu posso desencarnar agora, eu posso amanhã, não sei, né? Então, a gente está sempre achando que vai ser daqui a 20, 30 anos. Mas é importante que a gente comece a criar mudanças na gente agora, para que o nosso desencarne, de uma certa forma, seja menos doloroso nessa nossa visão de dor, né, no caso. Essa é a questão que o Alfredo falou lá no início, né, que é quando ele assim, como é que eu vou saber quando eu chegar lá, quando eu não tiver mais preso ao corpo, como é que é ter todas as possibilidades, né? Isso é uma grande coisa. Mas também isso vai depender, porque desde já, se eu conseguir agora reprimir as minhas más tendências, dominar minhas paixões, porque aqui o corpo limita, né? O Alfredo falou antes, o corpo está limitando e isso nos auxilia. E quando não tiver mais essa limitação, vai ser mais difícil, vai ser mais bom e mais ruim. As virtudes vão ser melhores e as dificuldades e os defeitos vão ser mais evidentes, né? No Livro dos Espíritos, a resposta diz assim, que o tempo pode ser de até quase que imediato para alguns espíritos, né? O imediato de algumas horas, até semanas, meses, etc. Até meses, a palavra vai até meses ali, esse processo do desligamento, né? De separação, né? Quando há uma morte mais súbita, um ato mais violento, apesar de não há ligação com a vida biológica ali, ela não está se fazendo, ainda há uma interação de energias, fluidos, de forças que ainda mantém. E o que o Espírito Verdade diz que é muito interessante é assim, depende sempre do apego que o espírito tinha com a matéria, com o corpo, com as paixões, com os gostos daqui, com as vibrações daqui. Então, isso abre um leque gigantesco, né? Porque nós somos todos diferentes, né? Nós temos experiências diferentes, aprendemos diferentes, temos valores desenvolvidos de forma diferente. Então, o nosso momento vai ser único, né? Apesar dele se enquadrar, de repente, numa dessas faixas, né? O meu momento vai ser específico. Então, isso é uma coisa também fantástica, né? Não sei como é que vai ser o teu. Então, mas como é que a gente pode agir? Isso já seria a segunda da pergunta, né? Como a gente pode ter certeza que a pessoa descansou? Porque
na crença geral, morreu, descansou, né? Talvez o que ela quer dizer descansou é que ficou bem. Então isso está relacionado ao adiantamento moral do espírito. E aí a gente não tem como medir o adiantamento moral de cada um, né? Por isso que o Alfredo falou que cada um é diferente, porque a gente não tem como saber qual é o grau evolutivo cada um de nós está. Exato. Tem pergunta, né? Já ia chamar, temos mais uma pergunta aqui do Adriano. Antes, dar uma boa noite para a Cida Angioletti também, que entrou. A Ana Paula Dickman, boa noite para vocês. O Adriano Possai colocou o seguinte: qual a visão do Espiritismo com a questão da cremação? Eu não tenho referência, e eu sei que por esse tempo demorar, tem essa média ali que o Alfredo falou, e a desligação ela pode variar muito, porque é molécula, quem faz a cremação deveria pelo menos, acho que 72 horas depois, esperar esse tempo, né? Então essas empresas que fazem a cremação, eles deixam lá congelado, para evitar essa questão. Não sei se o Alfredo tem alguma referência, mas que eu lembro é isso. Alfredo, tá ouvindo, Alfredo? Para mim. Com relação à cremação, é a visão do Espiritismo com a cremação. Eu não... Chegou cortado aí a fala de vocês. Tá ouvindo agora, Alfredo? Agora deu boa. Isso, qual a visão do Espiritismo com a questão da cremação? Tem assim, ó, a cremação, mesmo ela nos meios comuns, na sociedade, né, ela já tem um prazo maior ali, né, por exemplo, em 24 horas, após 24 horas, as pessoas podem ser enterradas e tal, pode acontecer já o velório inteiro, né, para a cremação já amplia esse tempo. Há um texto, uma pergunta feita para o Emmanuel, né, sobre isso. E daí era na resposta que Chico Xavier deu através dele lá, que era no adequado e aconselhado para os espíritas que aguardasse até 72 horas para que seja feito isso. Perguntado, Kardec pergunta também se o espírito, o que ele sente, até um capítulo quase todo disso, né? As sensações e percepções dos espíritos, né? Então ele não sente mais nada físico, não é físico que ele sente, ele tem uma impressão através do perispírito, através do espírito, ele tem uma impressão. Então, para evitar um constrangimento, sofrimento, qualquer coisa assim, espera-se esse tempo. O Alfredo... Pode ser que a internet dele está oscilando lá, né? Alfredo, se estiver nos ouvindo, você saiu do ar. Vamos tocar aí, vamos continuar. Depois ele volta. Vamos tocar. Vamos ver se tem mais alguma pergunta ali, Adriano. Não, no momento só temos... André, né? André. A Beatriz Rosário, que acabou de entrar também, uma boa noite para ela. Não temos mais nenhuma pergunta no momento. Pedimos aos nossos ouvintes aí, façam suas perguntas, comentários, que a gente vai ajudar aí a responder. O Alfredo voltou do mundo dos espíritos, não tá aí? Voltou, Alfredo? Está dando um tipo... dá um tipo de um delay, né? Porque depende da velocidade da internet, né? Ela pode dar essa oscilação e travamento, né? Mas, a não ser que tá tendo muito vento aí na praia, não? Aqui está tranquilo, não tem vento nenhum. Tranquilo, não tem vento nenhum? Então vai normalizar o sinal aí. Temos perguntas. É que aqui em Rio do Sul é diferente, né, Alfredo? Aqui em Rio do Sul, eu não sei se é a proteção que tem na cidade, né? Mas geralmente a internet, ela se mantém, né, Pablo? É verdade. Ela consegue se manter, não sei porquê, mas ela está ficando legal aqui. Pessoal, continuando ali com aquela pergunta, né, com a segunda pergunta, no caso aqui, a gente sempre diz assim, a gente leva alguma coisa, né? Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos, na questão 150. Ele diz, a alma leva alguma coisa deste mundo? Porque a gente acha que pode levar, às vezes, o terreno, a casa, os filhos, a esposa, né? Nós achamos que nós somos donos de alguém. E o que a alma leva deste mundo mesmo? Fica aí o questionamento para vocês. Nada.
Nada. Nada. O livro dos Espíritos é bom por causa disso, porque a resposta é dada até no primeiro ponto, né? No caso, ponto e vírgula. Né? Uhum. A pergunta no A ele responde: o que a alma leva consigo? Nada. Ponto e vírgula. Né? Então é facinho de responder. A gente esperava mais. Eu, quando eu li essa pergunta, eu pensei, mas vamos falar mais coisa? Não, nada, né? O que leva? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. As lembranças. Ele até ele explica um pouquinho, assim, mas essa lembrança das coisas que a gente viveu, dos amigos que a gente fez, né? Isso a gente leva, porque a gente aprendeu. Por isso que é importante investir no espírito, né? Investir em aprendizado, investir nessas coisas, porque é o que a gente vai levar, né? Porque tu vê assim, tu vê assim, né? O contexto todo antes, né? O que é o princípio básico da doutrina, né? Quando a gente vai falar de mortalidade, isso, inteligência, livre-arbítrio. Então, nós construímos aquilo que nós somos a cada instante, né? Então, a cada decisão minha, a cada ato meu, a cada pensamento, eu vou me construindo, né? Eu sou o resultado daquilo que eu decido fazer, né? Então, quando eu mudar para o mundo espiritual, não levo nada. Nada. Eu levo eu. E quem sou eu? Sou eu cheio. Eu, minha consciência, que está ali o registro profundo de todas as minhas ações. Kardec pergunta se nós podemos lembrar de todos os detalhes lá. Pode. A resposta dada pelo Espírito Verdade. Tu pode lembrar de tudo, de todos os detalhes, mas normalmente o Espírito só lembra daquilo que é importante, aquilo que ele tem uma atenção especial, ou aquilo que é necessário para ele. Então, às vezes as pessoas perguntam, o que vai levar, como se pudesse carregar algo. Não, tu não carrega algo. Tu é o resultado de tudo. Então, não, por isso que não, quando a gente faz, quando a pessoa falou ali em descansar, né? Isso é uma concepção assim, de outras ideias religiosas, né? Que existe essa possibilidade assim, de tu estar de um jeito e daí passado o desencarne, a morte, tu vá para um mundo melhor, instantâneo, aquela ideia do anjinho, né? Tipo a meia praia, assim, vai... né? Você se aposenta, vai para a meia praia. Isso. Aquela ideia assim, tipo, que tá ali o Denilson, com as suas incongruências, as suas habilidades, os seus talentos, e daí no outro momento que ele morreu, ele possa estar diferente, com a arpinha na mão, com a asinha. Há essa ideia, assim, que há a possibilidade de uma mudança muito grande, né? Mas o espírita não tem esse refresco, não. Ele sabe que não vai levar nada. Ele vai levar ele e ele vai acordar no mundo espiritual ele e vai se dar conta daquilo que ele é. Acho que temos perguntas lá. Temos perguntas. A Ana Paula Dickmann pergunta o seguinte: quando a pessoa desencarna, ela já tem consciência de que morreu? E aí, Alfredo? Pois eu tenho mais perguntas. Isso. Tu começa que eu... Alfredo, o cachê é grande, tá? Então tu não respondeu nem metade das perguntas hoje. O Pablo tá ali muito quietinho, eu acho. Não, mas é por ordem de cachê, que a gente contratou o senhor por 1 hora, entende? Então nós temos que usufruir. E aí, pode responder. O que a gente já viu, assim, né? Já está no livro dos Espíritos ali, é que o espírito passa por um período de perturbação, né? Perturbação quer dizer, ele não tem plena consciência, como acordar de uma cirurgia, assim, por exemplo, uma anestesia. No livro dos Espíritos tem um trecho ali, agora não vou precisar a pergunta, a ideia que a gente vai tendo das coisas como se fosse a gente, assim, uma imagem que vai saindo da neblina, de uma névoa. Assim. Então, o espírito ele vai acordando de um processo de perturbação, e nós, a maioria de nós, assim, vai acordar lentamente e vai tomando conta de si, né? Esse tempo demora, depende da evolução de cada um. Para uns é mais rápido, para outros é mais demorado. Isso tem ligação com o apego à matéria, né? Também. Mas quase todos, ali diz, raras exceções, passam por esse período de perturbação, né?
Uhum. Passa por esse período de anestesia, vamos dizer assim, daí quando vai acordando, vai se tomando conta. Quando tem uma pergunta que eu acho muito bacana no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta e o Espírito responde, eu não vou também precisar a pergunta que não sei qual é o número dela, né? E é sobre as sensações e percepções de espíritos. Na metade do capítulo 2 ali, como é que o espírito, qual a diferença, né? Como é que ele vê no mundo espiritual? E a resposta que é dada assim, ó, o espírito ele tem o atributo da visão, ele vê por inteiro, não necessariamente por um órgão. Então o espírito ele ouve por inteiro, vê por inteiro, então a gente não consegue nem precisar isso, nem definir, né? Como que seria isso, né? Então tu ouve e compreende. Um espírito de outro lugar do planeta pode manifestar-se através do médium, pelo pensamento, e o médium vai falar em português. Ele pode ser russo. Então, a gente não tem que se informar bastante sobre esse mundo espiritual, né? Porque ele é complexo e maravilhoso, né? Fantástico. André? Temos mais perguntas. O Adriano Postai perguntou: ter medo da morte é normal por causa do instinto ou pode ser algo de vidas passadas? Pode ser os dois, ao mesmo tempo, né? É que Instinto de conservação, né? Como a gente já viveu muitas vezes, já desencarnou, às vezes não tivemos experiências boas, fica gravado lá essas experiências que não foram tão boas. E também o medo do desconhecido, né? A pessoa fica com medo. Tem o nosso amigo lá, do presidente da Casa Espírita Operários do Bem em São Paulo. Ele diz que ele tem medo de morrer, medo da morte. E ele conhece muito bem, conversa, sabe um pouco de como que é lá, né? E mesmo assim ele guarda esse receio, provavelmente por experiências anteriores, né? Exato. E o que conta muito, né? Que acho que ela fala de instinto ali, mas nós temos um instinto de preservação, né? Desenvolvido desde muitos milhões de anos, né? Tu preserva a vida, né? Então esse instinto de conservação, ele nos impulsiona a nos proteger. Então nós vamos nos proteger, nós vamos tentar nos manter vivos, né? Temos medo de cessar a vida. Isso é normal, ter medo desse momento é um processo natural, então, faz parte. Qual é o espírito que não vai ter medo, né? É aquele que está muito bem informado sobre para onde ele vai, é aquele que construiu, através das suas ações, da sua vida, uma consciência reta e justa, né? Uma pessoa que construiu as suas ações em cima do bem, do amor, da afetividade, uma pessoa que deu exemplos disso durante a vida. Então, essa pessoa, o medo da morte se desfaz para ela, né? Não há dúvidas mais sobre ela, está plenamente consciente disso. Agora, o restante de nós vai ser que nem aquela historinha do Chico Xavier no avião lá, a hora que o avião sacudiu, ele descabelou-se a gritar, e o Emmanuel espelhou, pelo menos com educação. Então, aquela conselho do Emmanuel, a gente pode pegar para nós, né? A hora que chegar na nossa hora, que o bicho estiver pegando, tu tá sentindo que agora vai, tu pelo menos morra com educação, né? Não vai fazer escândalo aí para queimar o filme dos espíritos. Não, e também é legal entender assim, ó, apesar da gente ler, né, a gente assiste o nosso lar, é tudo tão bonitinho. O Alfredo falou que o espírito ele fica totalmente com todas as possibilidades que ele não tinha no corpo, porque o corpo limita. Tipo assim, como se a gente pode imaginar que é uma propaganda porque é uma coisa boa, então eu quero ir mais cedo. Ou eu não vou me preocupar em viver aqui porque lá é melhor, mas depois eu vou para lá é melhor, não importa como é que é aqui. Essa é uma ilusão, porque depende como que for aqui, vai ser lá depois. Então eu tenho que fazer muito bem o meu papel aqui, bem feito, o máximo que eu possa fazer para chegar bem lá, né? Só lembrando. Isso. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade sobre isso, né? Qual que seria a vantagem, ou se era possível a gente saber do futuro. E é respondido lá naquelas perguntas para frente lá, que se nós soubéssemos do futuro,
se nós pudéssemos antecipar, nós não faríamos o esforço. Isso é verdade, né? Então, até o momento que é chegado do nosso desencarne, olha que o processo, até ele se tornar irreversível, nós não vamos, nem é muito lucrativo para nós sabermos que hora vai ser e nem por quê. Não devemos antecipar, porque a tendência é que a gente relaxasse, né, as nossas preocupações, né? Há uns casos bem fantásticos. Eu vou citar um caso do meu bisavô. Meu bisavô foi um médium, assim, e ele divulgou o espiritismo no interior do estado, assim, a história dele é bem bacana, assim. Eu tenho pedaços da história dele contados pela minha avó, pelo meu avô e tal, né? E quando chegou um determinado dia, que estava muito doente já certo, pressentindo que era o momento, ele estava completamente lúcido, chamou a minha bisavó, pediu para fazer a barba para ele, que estava chegando a hora, ele tinha que ir, ele sabia até a hora, tinha que fazer a barba, arrumaram ele bonitinho ali, porque as pessoas vinham ali, e ele faz uma oração e desencarna em seguida. Então, assim, alguns espíritos, logicamente, vão conseguir isso, né? Ter um domínio maior sobre isso, mas a maioria de nós, eu sempre digo assim, ó, farinha do mesmo saco nós estamos mais ou menos no mesmo estágio evolutivo, não há muita diferença entre nós aqui. Eu, Denilson, o Pablo, o João, o Pedro, a Maria, qualquer um. Não há muita diferença, nós vamos passar mais ou menos pelas mesmas coisas. Então, esse momento da morte vai ser, acho ainda que para nós ainda é um pouquinho traumático, porque a gente tem essa inferioridade moral. Mas quando a gente conseguir avançar mais, a gente isso vai se tornar cada vez mais fácil. Temos mais perguntas. A Andressa Cristina Roberts pergunta: e sobre o sono? Poderiam falar um pouco sobre no sono? Quando dormimos, e o espírito se desprende temporariamente do corpo? Sim. Toda vez que a gente dorme, a gente tem esse desprendimento, né? Tem um capítulo que fala sobre isso. E muitas das vezes, quando a gente volta, e às vezes mistura as coisas do dia a dia com coisas que a gente acabou vendo lá. Então, o espírito, quando ele está fora, né, está desdobrado, como se dizer, ele tem mais liberdade de consciência, ele vê mais, né? O Alfredo estava explicando que ele vê com um corpo espiritual, ele não é só com os olhos, não é com os olhos em si. Só que quando ele volta, o corpo limita essas impressões. E aí a gente acaba confundindo algumas coisas, misturando algumas informações. Mas o corpo não descansaria se o espírito, o perispírito não saísse. Né? Era bom uma leitura do capítulo 8, da parte segunda, do livro segundo, segunda parte, da emancipação da alma. Aí abordar todo esse assunto assim, né? Mas o que tem de... Eu tenho um exemplo, eu gosto assim muito de uma analogia, de um exemplo para gravar bem isso, né? O André Luiz que vai tratar disso. Ele vai dar um exemplo, diz que uma senhora pede ajuda aos espíritos amigos lá no nosso lar para socorrer a filha dele que estava, acho que é no livro Missionário da Luz, pensando em suicídio. Ela tinha decidido a se suicidar e estava com um copo de veneno já na cabeceira da cama. E essa senhora, por ser uma senhora muito, assim, com muitas boas ações, ela tinha méritos, né? E eles vão atender essa filha dela, encarnada, e chegando lá, eles induzem ela ao sono, há um desprendimento do corpo físico, né, do espírito, e a mãe vai falar com a filha. Durante essa conversa, resumidamente assim, a mãe vai aconselhar ela que ela não deve jamais, ela ia pensar em se suicidar porque tinha engravidado, e jamais devia fazer isso, etc. e tal, e que aqueles motivos que levaram ela a pensar em suicídio eram por causa de intrigas, fofocas e o medo que ela tinha, e que isso era que nem uma serpente, tal, e que ela tinha que vencer isso e tal, e tocar a sua vida, e um dia ela seria livre, igual um pássaro, uma pombinha e tal, igual um pássaro, um dia ela como espírito ia como um pássaro e tal. Era a ideia que a mãe, quando ela acordou, quando ela volta ao corpo físico, ela não lembrava de ter encontrado a mãe, nem nada. Ela tinha uma imagem na cabeça, que era o que estava no seu conteúdo cerebral, nas suas memórias perispirituais aqui,
e ela lembrava da cobra e do pássaro. Mas no inconsciente dela estava a mensagem de amor, de atendimento, de recolhimento, que a mãe tinha passado para ela. Então, o cérebro não teve a condição, porque não tinha referências ali nas suas memórias, nas suas informações, para relatar aquilo. Então, como o Pablo disse, o corpo limita. Então, nós saímos desprendemos do corpo toda noite, quando a gente dorme mais profundamente, nós desprendemos, a gente vê panoramas, vê pessoas, nos ligamos aos nossos interesses, nossas preocupações, e quando retorna ao corpo físico, o corpo limita. Porque a segunda pergunta que vem depois dessa, que a pessoa faz, ela diz assim, tá, e por que não lembra? Não lembra por causa disso, dessa limitação, que é bem compreensível. Até tem casos, nós estamos estudando agora o livro Entre a Terra e o Céu, que quando eles querem que lembre, eles fazem um tratamento diferente. Daí eles fazem essa conversa, e aí eu lembro que eu acho que é o Clarencio, ele vai lá e magnetiza a pessoa para que ela lembre algum fator, ou para que não lembre, né? Mas quando eles querem que a pessoa lembre ou dê mais ênfase em algum assunto, eles conseguem também para auxiliar. É uma coisa mais... na ordem comum das coisas, é mais assim, né? Quando há uma coisa mais específica. Eu tenho um caso de um cientista negro americano chamado George Washington Carver, não sei se já ouviram falar, e ele foi um escravo, foi trocado por um cavalo. A história dele é muito bonita, ele estuda, muito pobre, e ele se transforma num dos maiores... É o cara que inventou a fórmica, ele inventou do amendoim, ele inventou 200, 300 produtos. Então, a história dele é lindíssima. E ele conta que eles perguntavam para ele, mas como é que tu inventa tanta coisa? De onde é que tu tira tantas ideias para ajudar com essas tuas pesquisas e tal? Ele disse que de madrugada ele levantava muito cedo, e ele ia para o campo assim, e lá ele, com muita humildade, ele fazia um tipo de uma oração, de uma meditação. Então ele fazia um semi-desprendimento, né? Um semi-desprendimento. Ele disse que nessas horas ele conversava, ele era apresentado na cabeça dele as ideias, ele via em forma de flashes, assim, faça isso, faça aquilo e tal. Então, o que fica de útil disso que nós estamos falando aqui sobre essa pergunta? Então, se eu posso influenciar nesse processo, né? Eu posso, sabendo que existe o desprendimento, eu posso me preparar melhor para isso, então. Né? Eu posso já, ao dormir, ao me preparar para a noite, eu posso fazer minha oração, ter uma leitura construtiva, eu posso já mentalizar. Então, eu posso tirar dessa informação uma oportunidade, uma coisa útil. É interessante que um amigo uma vez falou, acho que foi o seu Harry Miller, ele falou que quando às vezes ele estava com um problema e não resolvia, ele disse, eu vou dormir que amanhã eu vou acordar com a ideia. E geralmente acordava com a ideia, com a sugestão da solução, que é a mesma questão dessa história, né? Eu escutei também a história de eu não sei que região que era aqui do estado, e a pessoa construiu uma máquina eu acho que era para coleta de fumo, né? E daí perguntaram para ele, era uma engenhoca, um negócio muito bem feito, mas como é que tu teve essa ideia? Ele disse, eu acordava com essas ideias, acordava com a ideia na minha cabeça e lá desenvolvia, acordava com a ideia e lá desenvolvia. É um das instruções, assim, dos ensinamentos que tem sobre criatividade. As pessoas da área da propaganda, pessoas que precisam ser criativas no seu trabalho, um dos métodos é esse. É quando acordar, se tiver algum insight, e eles acontecem quase sempre mais de manhã, já escrever, já registrar, porque às vezes aquele insight, como ele não tem na memória aqui, no nosso conjunto mnemônico, no encéfalo, não tem uma estrutura cerebral, ele não está ali, essa informação, porque eu estou encarnado, eu tenho um insight, então eu tenho que rapidamente ou contar para alguém, ou escrever, ou desenhar, ou gravar, que isso a gente pode ter um exemplo, assim, às vezes tu tem um sonho, ele é muito nítido, deu 8, 10 horas da manhã, tu não lembra mais dele, não sei se acontece, então tu tem que gravar esses insights, né?
tem que aproveitar eles. Mas se vale para o bem, vale para o mal também. Então, se eu vou ver, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou ver um filme do Schwarzenegger em que ele mata lá, a cada 3 minutos ele mata 10 pessoas. Mata enforcado, mata com facada, mata com tiro, mata com pedrada, atropela, explode, vingança e sangue, e tem cenas disso, e aparece a cabeça rolando e tal, e eu, pum, desligo a televisão e vou dormir. Se vale para o bem, né? Eu me concentrar, vai valer isso. Qual é o nível mental que eu vou estar quando acontecer esse desprendimento? Vai ser terrível, né? Nos quadros mentais vai estar montado ali aquelas imagens de violência, de sensualidade, de brutalidade, de vingança. Eu desprendendo e acordando no mundo espiritual, com esta vibração, lei que eu atraia da mesma vibração, né? Então vai se aproximar de mim, eu vou me aproximar de entidades que vão ter essa mesma vibração, e isso aumenta e eu não consigo mais sair disso. E às vezes fica uma noite toda, quando tu acorda de manhã, parece que tu apanhou a noite toda, tu acorda mais cansado quando tu foi dormir, porque o perispírito sofreu choques vibracionais violentíssimos, né? E ele está desajustado. André, tem Vamos alguma lá. coisa? Temos mais algumas perguntas. Até eu estou seguindo a sequência aqui. A Leatriz Rosário perguntou: o que sente o espírito ao desencarnar? Em parte já falamos um pouco disso, né? Até Então, para assim, Opa, desculpa, até talvez para complementar a parte do sonho que nós temos ali, a Marise perguntou o seguinte: quando dormimos e no sonho encontramos alguém que nos é querido e é desencarnado, o seu espírito quer nos dizer algo? assim, ó, então, assim, existe o desprendimento, perfeito. Os espíritos nos ensinam e a gente consegue constatar isso. Quando eu despreendo e volto ao mundo espiritual, eu, como espírito, eu me sintonizo, eu vou para onde para as coisas que são do meu interesse, que são de importantes para mim. Então, o encontro com os entes queridos, com as pessoas amigas, com a vovó, que já foi, são encontros reais mesmo. Nós encontramos, então é uma grande notícia, um negócio espetacular. Aquela família que às vezes a pessoa julgava que tinha perdido, ela não perde, a vida continua. E eu posso encontrar esses entes queridos, o papai, a mãe, a vovó, o filho, qualquer um deles que tenha saído, e encontrar com eles no mundo espiritual, se houver a possibilidade, e ter relacionamento lá, trocar afetividade, informação, conselhos. Então é uma grande notícia. E às vezes eles querem nos dizer coisas, querem nos orientar, eles estão sempre prontos a nos ajudar, aqueles que conseguem, né? E então a gente tem que ter carinho e atenção com esses momentos, com esses sonhos, porque lógico que sempre tem uma mensagem ali. Ou eles passam rapidamente para dar um abraço, ou eles têm algo importante a te dizer, uma vez uma atitude que tu está tomando, uma ideia que tu tenha, um sentimento no teu coração que está mais te prejudicando do que te ajudando, às vezes eles vêm dar um alento, né? Então é uma grande notícia, eles vêm, a gente entra em contato com os entes queridos e eles querem sempre nos ajudar, porque os espíritos que querem nos atrapalhar, que querem nos prejudicar, não vão ser esses que são das nossas relações mais íntimas, nossos afetos mais profundos. Até ali, o Denilson, acho que tem uma questão, né, que dá para falar junto dessa ali, ó, que pergunta, né, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Na questão 160 do Livro dos Espíritos. Uhum. Eu estava pensando assim, né, pensando rápido em responder, eu pensei não. Daí eu fui ler a resposta aqui, como o Alfredo falou, Sim. eles são bem simples, né? Sim, ponto. Legal essa notícia, né? Confirma o que o Alfredo acabou de falar, olha.
O Pablo, E eles, e diz na... Perdão. no filme Nosso Lar, né? Vocês lembram que a mãe do André Luiz, ela acompanhava ele em todo o processo de desencarne. Ela estava no hospital antes dele morrer, ela acompanhou tudo. E mesmo assim ele não via. No mundo espiritual, no umbral, ela acompanhava ele. Mas a vibração dele não permitia, né? O estágio vibratório dele, ele se sintonava numa faixa vibratória onde ele não via a mãe dele, mas ela não deixava de estar junto com ele, né? Isso que é interessante. Então, quando a resposta diz ali, sim, né, alguém vem nos receber, é claro que vem. Só que, infelizmente, muitas vezes nós não vemos. É o que acontece aqui, né, aqui na Terra. Às vezes a gente quer dar um conselho para um filho ou para alguém, tentar ajudar, e às vezes aquele filho meio rebelde, ele não quer saber de nada, ele não enxerga, ele não consegue ver as tuas palavras, ele não consegue entender, né? Então, muitas vezes, a vibração que nós estamos no momento do desencarne não permite que a gente veja. Mas jamais nós estamos sozinhos, jamais. Não, e assim, a resposta é sim, ponto. Conforme a afeição que lhe votava, né? Então, conforme que lhe votava e o que eles lhe consagravam. Então, assim, como é que eles vão nos receber lá? Eles vão ser recebidos conforme a afeição que nós tínhamos, conforme a afeição que eu devotava a eles e conforme a afeição que eles me devotavam, né? Então, esse encontro sempre se vai dar. Se há possibilidade, se os espíritos estão em condições, se ele tem esclarecimento para isso, eles vão atender, eles vão... É como se todo mundo fosse da família, por exemplo, no dia que nasce alguém aí na Terra, e se nós fôssemos lá para a maternidade, lá, para receber lá o neném que está chegando. Vai o titio, vai o vovô, vai a vovó, vai o irmão, vai o irmãozinho, vai todo mundo lá receber. Cada um, né, com o seu jeitão ali, com o seu jeito, com as suas possibilidades, né, mas é bem recebido. Então, essa notícia do Livro dos Espíritos, assim, há informações fantásticas, né, fantásticas. Às vezes elas passam desapercebidas, né. Então, tem um capítulo que Kardec vai fazer inúmeras perguntas sobre a família, as famílias espirituais. No Evangelho ele vai desdobrar esse assunto, né. Então, nós não temos só uma família, né? Nós não temos só essa vida, nós não estamos só aqui. Nós já tivemos inúmeros papéis. Então, nós temos uma família, sim, nos esperando no mundo espiritual. E não é só aqueles que a gente partiu de nós um pouco antes aqui. Por exemplo, tem pai, mãe, filho e 2 irmãos. E um vai antes. Não, nós temos irmãos, pais e mães de outras vidas, de outros lugares, é uma gigantesca família espiritual. Nós temos muitas relações, nós somos espíritos muito antigos, nós somos... Então, podemos ter adversários, mas com certeza nós vamos ter grandes amigos no mundo espiritual. Não só aqueles que a gente lembra, como outros que a gente nem lembra, nem faz ideia agora, porque estamos encarnados. André. Até complemento. Sim, temos mais 2 perguntas. Eu tenho aqui um comentário também da Andressa, que casa com o que estava sendo dito agora, né? Essa possibilidade de nos reencontrar com entes queridos no plano espiritual prova que a vida continua e o amor de Deus que nos permite essa visita. Perfeito. Só que assim, precisamos fazer um detalhezinho também, né? Nada vem muito de graça para o espírito, né? Bacana essa notícia? Ótimo. Encontramos lá com nossas afeições? Ótimo. E o que mais que acontece? Encontramos com nossos desafetos também. Então, quando Jesus sábio, né? Absolutamente nosso irmãozão perfeito, ele diz assim, ó, se reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque nós vamos nos encontrar. Então, é melhor para cada pessoa, cada um sabe de si, mas para cada pessoa as pessoas que são, às vezes, mais embrutecidas, mais ríspidas com os outros, as pessoas que são mais rudes, mais violentas, que vão, com o passar do tempo, vão acumulando, empilhando inimizades, né? Quantas inimizades nós arrumamos por querer provar que a gente é certo, a gente quer provar que é melhor que o outro, e vai arrumando um monte de inimizade, de conflitos. Com certeza, vamos nos deparar no outro lado com esse outro lado nosso, né?
com os nossos adversários. Tem os amigos? Tem, mas tem aqueles amigos. Inclusive, o Espírito de Verdade vai responder para Allan Kardec que o sofrimento mesmo pior que tem para o espírito do outro lado é o olhar acusativo daquele espírito que tu prejudicou aqui, que tu magoou, esse olhar lá, do outro lado, o espírito te esperando lá para te fazer a cobrança, é extremamente complicado. Então, sempre tem o lado bom e tem sempre o lado ruim. Resumindo, as nossas ações, o nosso conjunto das nossas ações, dos nossos valores, é que vai fazer essa diferença lá. Então, o macete, treino para a morte, né? Viva de tal forma que você tenha do lado de lá muito mais amigo do que inimigo. Pessoal, só lembrando que nós estamos também ao vivo, né, pela Rádio Caminho da Paz, pela nossa web rádio Caminho da Paz. Quem estiver ouvindo a gente pela web rádio, às vezes pode dar umas falhazinhas aqui no áudio, né, porque a gente está fazendo essa live pelo Facebook, pela internet. Então, às vezes pode dar uns delayzinhos, mas nós estamos ligados aqui. E quem tiver também alguma pergunta, alguma colocação, pode fazer através da nossa página no Facebook. Continuando aqui, eu acho que tem mais colocações, né, André? Estou vendo que tem bastante aqui. Isso, eu tenho mais duas perguntas aqui que o pessoal está participando. Nos minutos finais, né? Pode falar, Pablo. Está no minuto final, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou para um comentário, então, já estamos finalizando, só avisar o pessoal que as perguntas que ficarem a gente estará respondendo depois também, tá, gente? Lá no nosso Facebook. A Márcia comentou o seguinte: Alfredo, estamos te aguardando no seu programa na Web Rádio Caminho da Paz, analisando as questões do Livro dos Espíritos. Nós podíamos combinar com o Alfredo de fazer ao vivo, assim, ó, que a gente faz com ele, e de repente, né, Alfredo? Pode fazer outro dia, um outro horário, só sobre o Livro dos Espíritos, daí tu não precisa gravar. Eu sabia que ela ia me cobrar. Eu disse para ela assim, amanhã, daí não saiu. Eu fiz um testezinho aqui, não me agradou muito, mas hoje eu tive uma ideia boa. Legal. Acho que vai dar. Tem mais perguntas ali? Alguma colocação? Não. Tem uma colocação em cima dessa questão ainda. Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade sobre essa situação, né? De como nos sentiríamos lá, o que aconteceria com nós lá, e ele vai aprofundar isso na segunda parte inteira, né? Só que tem uma das respostas, cara, que toda a vida me incomodou, sabe? Me incomodou profundamente, assim, enquanto ela vem à memória. A resposta dada é a seguinte, que nós vamos responder, com certeza, por tudo aquilo que fizermos. Sobretudo, sobre o bem que tu não fez. Então, às vezes, a gente tem muito nítido na nossa cabeça quando uma coisa é errada e quando uma coisa é certa. Então, a gente pensa assim, eu fiz isso certo, fiz isso errado. E tu tens um parâmetro, né? Só que às vezes uma coisa que tu não tenha feito, ela tem um efeito muito grande. Vamos dar um exemplo. Tu nunca consegue ficar imparcial diante de nada. Então, vamos dar um exemplo assim. Tem um adulto batendo numa criança. Então, não há a possibilidade da imparcialidade. Se tu não fizer nada, tu está coagindo, tu está apoiando, tu está dando um aval para aquele ato violento. E o que nós dissemos nessas horas que a gente é confrontado com isso? A gente diz assim, putz, não é comigo. Não vou me meter na vida dos outros. Mas, às vezes, é tua obrigação fazer isso. Então, vamos dizer assim, se eu vejo uma personalidade pública apregoando a violência, eu posso fazer algo para impedir isso. Se eu vejo alguém maltratando o meio ambiente, a vida, um animal, então eu posso, não fazendo nada, eu estou dando aval àquilo. Então a gente nunca sabe direito o tanto que a gente pode interferir, qual que é nosso, de fato, quanto é que é a nossa participação ali, né? Então às vezes a gente fica mais quieto, mais sossegado num canto, mas todo aquele mal que a gente deixou prosseguir, que podia, de repente, fazer alguma coisa e não fez, vai contar lá na frente também. Assim como todo bem que não foi feito. Pessoal, acho que já deu, Pablo, tempo? Sim.
Não sei se foi citado aqui a Marlene Pedroso Felizari, né, com o Leandro mandando um abraço para todos, né, nossos companheiros aí, casal, né, e também a Adriana, acho que é Ekman, ela fez essa pergunta ali, André, ela perguntou se de um ente já reencarnou. Que nós vamos deixar algumas para outros programas, né, acho que por isso que não... Sim. Mas ela só perguntou ali sobre isso, né, do ente querido, se pode encontrar durante o sono? Sim, a gente pode encontrar durante o sono. É bom que a gente não chame o ente querido, mas na hora que a gente for dormir, a gente fizer uma oração sincera, né, e o que vai acontecer? Muitas vezes a espiritualidade nos leva até lá, e nem sempre a gente lembra desse sonho que a gente teve com aquele ente querido. Mas Deus não separa ninguém, pode ter certeza, né? É que às vezes a gente não lembra, mas nós estamos colocados, muitas vezes somos levados durante o sono realmente, tá? Então agora eu desejo aí a todos um ótimo final de semana. Obrigado, Alfredo, aí pela participação, né? Esperamos que você possa vir mais vezes aqui, né? Aceitar os nossos convites. E, de repente, o cachê pode ser mais barato da próxima? Pode ser. Pode ser? Então tá bom. Pode ser mais barato. André, obrigado. Oi, pode falar. Nós aprendemos, aí fomos fazendo durante o tempo aquele tete-a-tete ali no mano a mano, né, nos cursos e coisa, né? Então esse a distância ainda está meio complicado, mas vai que vai, né? Vai. A gente tem que ir de acordo, né? Isso é mais uma provação que nos colocaram, né? Para a gente já ter que, desde o começo, né, Pablo, dá problema no sinal, as internets não são. E isso, quando a gente fala aqui, a gente acha que é nós, não. É nas lives do Haroldo Dutra, do Divaldo, da Travamento, e todos, não tem. É porque nesse horário de pico, agora que nós estamos, a gente fazia o programa às 8 da noite, a gente mudou para 8h30 para não pegar muito, né, o horário de muita gente na internet, mesmo assim ainda dá travamento, né? Então é complicado, só se nós fizermos de madrugada, aí vai ser tranquilo, né? Mas tudo certo, gente. Eu só queria citar aqui para vocês, o próximo programa é o Necessário é Vos Nascer de Novo, no dia 4 de setembro, o tema é Necessário é Vos Nascer de Novo, é uma passagem do Evangelho sobre a reencarnação. E nós vamos estar aí com outros convidados para falar sobre esse tema, tá bom? Então, uma ótima noite a todos. Obrigado, André, mais uma vez, ao Pablo também, né? Boa noite, prestando. E até o próximo programa. Muita paz a todos. Valeu.